Glória a Deus. E aí você vai acordando também, né? Então os irmãos dão 1 hora da manhã aí, abre a boca, fica mais cansado, tá tudo bem. Ontem trabalhei também até mais tarde, tive uma convocação extraordinária no serviço e tive que atender uma agenda, cheguei tarde também. E eu vou te falar algo. Eu entrei no descanso do Senhor, amém? Amém, queridos? Quem entrou no descanso aí? Aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no encontro. Eu sou meio pentecostal, aí se eu ver que os irmãos estão meio querendo dormir, eu vou dar uns glória a Deus assim mais forte, mais alto, que os irmãos dão pelo menos assusta, amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer um tema para a nossa mensagem hoje, foi algo que, uma palavra que o Senhor nos deu, e como o Espírito Santo soprou no meu coração para trazer essa mensagem nessa manhã. Tão perto e tão cansado. Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quem está cansado aqui hoje? Que isso, os irmãos de cá, está todo mundo descansado. Conte o segredo, irmãos. No final do culto vocês nos avisam aí. O cansaço é normal, amém? A rotina, não é verdade? Uma rotina pesada. Às vezes, problema dessa vida vão nos cansando, é natural. A nossa jornada, queridos, eu tenho certeza que se eu for sentar com os irmãos para conversar, a nossa jornada aqui individual é uma mais difícil do que a outra. É claro que o Senhor tem nos abençoado, é claro que o Senhor tem liberado bênçãos sobre nós, é claro que o Senhor tem nos entregado toda a sorte de bênçãos, mas eu sei que ainda assim é difícil a nossa caminhada, sim ou não? É difícil, o negócio não é fácil. Teve um povo na Bíblia que a caminhada deles foi bem tranquila. 40 anos pelo deserto. Tem alguém aqui caminhando 40 anos pelo deserto? Ninguém, né? É deserto mesmo, meu amigo. Não é o que nós chamamos de deserto hoje em dia de problema, não. Era literal, era deserto, era areia, era calor. Nós temos um casal de amigos que estão na Espanha, bem próximo ao deserto. Estão mais ou menos 2.000 quilômetros do deserto. Está batendo 50 lá já? 45 graus, dá uma sensação de quase 50 lá já. Bate 50 lá na Espanha. A 2.000 quilômetros do deserto, já está batendo quase 50 graus e vai. Eles estão no final do outono, é isso mesmo, né? Final eles estão transitando agora para o verão. Ainda não é verão. Tecnicamente era para estar mais confortável, Tiago, mas já está quase batendo 50 graus. Então imagina quem estava lá no deserto. É um calor escaldante. Você olha para um lado, olha, eu já tive o prazer de visitar algumas dunas, e não era tão grande assim, mas você olha para um lado, a areia olha para o outro, aí eu fico já mentalizando, né? Aí o Espírito Santo já começa a falar no coração, e a gente já começa a ter alguns discernimentos, mas você olha imaginando, né? O pessoal no deserto e aquela paisagem maravilhosa, de areia para um lado, areia para o outro, e aí, meu amigo, lá nessa duna que nós fomos, era muito alto, eu acredito que deveria dar uns 50 a 60 metros de altura facilmente. E aí nós descemos no hoverboard. Hoverboard o nome lá? Um negócio que escorrega lá. Gente, é maravilhoso. Pensa no negócio gostoso, pastor Douglas. Escorreguei lá, feliz. Mas na hora de subir a duna, gente, aí eu tinha alugado esse hoverboard lá. Eu usei 2 vezes. Eu falei, não vale a pena. Não tem condição a pessoa subir mais de 2 vezes que isso aqui. 60 metros, areia pesada. É um negócio extremamente cansativo. Eu ainda não tenho... o meu histórico de atleta não é igual ao do Caio, né? Que é policial militar, tem toda uma preparação. Então, o meu histórico de atleta é um pouquinho mais igual o pastor Douglas também, que eu sei que Mara, a pastora Fernanda, aí, Felipe, né? Pessoal, galera fitness aqui aprende aí, pastor Deusmar. O pessoal aqui é fitness. Só me chama para o churrasco. Estou precisando de uns amigos que me chamam também para poder pegar uns pesos de vez em quando. Mas esse pessoal, queridos, foi 40 anos no deserto. Então a gente pensa que deserto é só linha reta. E eles, não.
tem duna de 100 metros de altura, queridos. É um negócio exaustivo, cansativo. E aí eles levam 40 anos trilhando essa jornada, trilhando esse caminho. Uma geração inteira passa. Agora, a geração que está quase atravessando, vivendo o cumprimento da promessa de Deus de chegar em Canaã, é uma outra geração. Essa geração agora, ela está sendo liderada por Josué. Josué é o novo líder, sucessor de Moisés. Pensa comigo, meu amigo. Cadê os nossos líderes? Pensa você assumindo uma liderança deixada por Moisés. Pensa aí. O homem que Deus usou para abrir o mar vermelho. Só isso. Tirou o pessoal do Egito. Teve lá nas 10 pragas. Libertou o povo hebreu. Agora o sucessor, Josué. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, versículo 9. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Douglas, pela vida da pastora Fernanda, que vocês são presentes na nossa vida, viu, pastor? É recíproco o sentimento que nós carregamos aqui por essa igreja tão amada pelos irmãos. Muito obrigado, viu? Eu me sinto em casa aqui, queridos. Eu estou muito à vontade, viu, pastor? Aí, se eu começar a falar demais, e se eu dar uma batidinha no relógio assim, ó, que aí eu já vou caminhando para o final. Mas eu fico muito feliz pelo coração dos irmãos. E para mim é um privilégio, queridos. É uma oportunidade ímpar estar comemorando 4 anos de ministério. Você pode glorificar a Deus por isso, queridos. Glorifique a Deus. Isso é precioso demais. Então, muito obrigado, pastor, pela confiança, porque é uma responsabilidade sem tamanho, sem igual, estar aqui na frente, sendo um dos porta-vozes da palavra para o coração de vocês. E eu honro também a Deus pela vida da minha esposa, né, que está comigo aqui. Deus abençoe, meu amor, a sua vida. Meu filho que está ali arrebatado, não aguentou o louvor, pastor. Está ali no 3º céu, graças a Deus. E toda a igreja que me acompanha, amém? Obrigado pelo coração de vocês, os músicos, o Diel, o Tiago, né, que estão me ajudando aqui hoje. Deus abençoe a vida de vocês, Ana Cláudia, Deus abençoe a sua vida também. O Nicolas, que também foi arrebatado na hora do louvor, né? E o pastor Deusimar, só acredita que ele já tem mais de 30 anos? Não parece, mas ele fez mais de 30 anos ontem, né, pastor? Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos estar comemorando, né, pastor? Para a honra e a glória do nome de Jesus. Então, Josué, capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os aveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Venham, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma parede. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Ora, o Jordão que transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, na proximidade de Zeretã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio à frente de Jericó. Amém? Queridos, essa turma que está com Josué não é a mesma que saiu do Egito. Como eu disse, é uma nova geração. É uma geração que não acompanhou os milagres que foram feitos lá com Moisés.
Eles não viram as 10 pragas. Eles não viram a libertação dos pais. Eles não fizeram a travessia do Mar Vermelho. Não, é uma nova geração. A Bíblia diz que é uma nova geração. E aí, eles estão perto da terra prometida. Eles estão chegando na terra prometida. Só porque o que era para ser um momento de festa, não há festa. É um momento de silêncio. Não há tamborim. Não há celebração. Mas por quê? Porque a caminhada custou muito mais do que eles imaginavam. A caminhada foi muito mais pesada do que eles pensavam. Eles achavam que talvez naquele momento ali seria rápido, né? 40 anos. Pensa comigo. Eram os pais dizendo: não, meu filho, nós vamos para a terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. É promessa do Senhor. Só porque essa criança cresce. E aí ela cresce ouvindo os feitos de Deus. Mas eles estão no deserto. E parece que na medida que eles vão andando, quanto mais eles andam, não chega. Aí agora passa a liderança. Josué assume essa liderança. E aí, quando Josué começa a declarar, quando começa a liberar, que eles estão no caminho certo, que eles estão chegando, que está pertinho, a terra está próxima, ainda há outro desafio. Eles acampam à beira do Jordão. Eles acampam ali e olham, porque o mais interessante é que o Rio Jordão, na sua maior parte, ele fica rasteiro. Mas o momento em que eles chegam no Jordão, é o momento do ápice do Rio Jordão. É o momento que o Rio Jordão está na cheia. Então eles chegam cansados do deserto, olham para o Rio Jordão e falam: meu Deus, e agora? E agora? E é aqui que entra a graça nas nossas vidas. Porque a graça, ela entra no momento em que você já não tem mais forças. A graça vem no momento que você olha para um lado, você olha para o outro e fala: as minhas forças acabaram. Mas tinha algo que não havia acabado. A presença de Deus permanecia com eles. Amado, talvez a sua força chegou no limite, talvez a sua paciência chegou no limite, mas deixa eu te falar algo: ainda há a presença de Deus na sua vida, ainda há a graça de Deus para ser liberada na sua vida, no nome de Jesus. Naquele momento em que o povo estava pensando em parar, Deus chama os sacerdotes, Deus chama Josué para liberar uma palavra para eles: eu ainda estou com você, ainda estou com você. É a palavra para você, querido. Ele ainda está com você. Eu não sei qual foi a sua caminhada, eu não sei qual foi o desafio que você tem enfrentado, mas algo eu posso te garantir diante de Deus: Ele ainda está com você, a presença dEle permanece dentro de você. Você pode estar cansado, mas a graça de Deus ainda está com você. Tão perto da promessa, 40 anos de promessa, mas ainda há um rio para atravessar. Um passo da promessa, mas ainda há um obstáculo. Um passo para a multiplicação, mas ainda há um obstáculo. E Deus dá uma palavra linda. Porque pensa comigo, é a geração que cresceu ouvindo que Moisés pegou o cajado, tocou nas águas e o mar fez o que, queridos? O que o mar fez, queridos? O mar se abriu. Mas agora, Deus não está mandando eles tocarem um cajado na água. Deus chama Josué e fala: olha, os sacerdotes vão à frente com a arca da aliança, a pelo menos 2.000 metros de distância, e eles precisam entrar na água. Uau, pensa aí, pastor.
essa mesma geração que ouviu Deus dizendo, que ouviu seus pais dizendo que o mar havia se abrido ao meio, é a geração que está ouvindo de Deus agora: entrem na água. Entrem na água. Aqui está um princípio poderoso da graça. Não há como o Jordão se abrir diante de você se você não mergulhar na graça. Você precisa entrar na graça. Você precisa mergulhar no favor. A graça não remove o Jordão diante da nossa frente, mas ela nos ensina a atravessar por dentro, querido. Isso é poderoso. Isso é poderoso. A graça não facilita o seu caminho, querido. Pastor, foi 4 anos fácil? Foi. Foram, pastores? Foram, liderança? Foi 4 anos fácil? Foi difícil, não foi? Eu sei que foi difícil. Sabe por quê? Porque a graça, ela não facilita o nosso caminho, mas ela fortalece o nosso coração. Eu te garanto que essa igreja de hoje, de 4 anos, é uma igreja muito mais forte, próspera e abençoada do que há 4 anos atrás. Os desafios que foram surgindo, queridos, surgiram para fortalecer o seu coração. A graça não vai tirar o peso da jornada, mas vai te dar descanso ao caminhar. Ela vai produzir descanso para você caminhar com o Senhor. Há momentos que nós estamos tão perto daquilo que Deus quer nos liberar sobre nós. Há momentos que nós estamos tão perto do next level, né? Eu estava aqui na conferência next level, viu? Há momentos que nós estamos tão perto do next level, mas parece que uma exaustão bate sobre os nossos ombros. Parece que as respostas que nós estávamos esperando não acontecem. E aí pode surgir um problema que às vezes é mais comum do que a gente imagina: perder a alegria da travessia. Lá com Moisés, a Bíblia diz que Miriam dançou quando atravessou o Jordão. Houve festa, houve música, houve tamborins, houve gritos de alegria. Mas agora nós estamos falando de uma geração que está cansada. Eles estão cansados. Eles perderam a alegria da travessia. Mas ainda assim, Deus, Ele não muda aquilo que Ele prometeu. Ele continua sendo fiel para cumprir cada promessa que foi liberada sobre a sua vida. Ele ainda assim é fiel para cumprir cada promessa que Ele liberou sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua célula, sobre a sua liderança. Ele é fiel para cumprir. Ainda que a travessia exija atravessar um rio cheio, ainda que o cumprimento da promessa exija atravessar um rio que está transbordando, o cansaço da sua alma não anula o chamado de Deus na sua vida. O cansaço da sua alma não anula as promessas liberadas sobre esta igreja, sobre você. Não anula. E aí às vezes nós temos medo de chegar até Deus, porque um determinado dia você estava mais desanimado, um determinado dia você estava mais cansado, num determinado dia você estava um pouco mais triste. Deixa eu te falar, o seu pai continua sendo seu pai, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja exausto, Ele vai continuar te ouvindo, querido. Quem disse que para você chegar até Deus você precisa estar bem, querido? Você chega até Deus porque você precisa de graça. Você chega até Deus porque você precisa dEle.
Então eu quero te encorajar nessa manhã, no nome de Jesus. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua motivação, mas algo eu posso te garantir diante de Deus, que os ouvidos dele estão atentos para ouvir o seu clamor. Os ouvidos dele estão atentos para ouvir a sua voz, porque ele continua sendo bom. O seu cansaço não anula aquilo que Deus quer liberar na sua vida através de você. E aí vem um engano, uma mentira, de que Deus só vai te usar quando você estiver bem, de que Deus só vai te usar quando tudo na sua vida estiver bem. Queridos, eu conto ou vocês contam? Isso é uma mentira, queridos. E quem está me falando isso é Paulo. Porque Paulo, um dia ele está cansado. Tem um dia que Paulo está igual o povo hebreu na travessia do Jordão. E o que dá a entender, o que ele fala, é que talvez ele fez uma oração para Deus, dizendo: Deus, deu para mim, hein? Preso aqui, estava pregando o evangelho aqui, me desceram o porrete, me jogaram de cima de uma montanha, o navio que eu estava naufragou. Aí, se não bastasse, olha bem, se não bastasse, o autor das cartas que mais falam sobre a graça, aí ele chega numa ilha, é preso por bárbaros, e aí, se não fosse bom o suficiente tudo que aconteceu, ele ainda é picado por uma cobra. Eu tenho certeza que se tivesse um crente legalista ali, ia dizer: também você não ora, Paulo? Eu tenho certeza que se tivesse um crente legalista com Paulo, ia dizer: também, Paulo, você não jejuma? Por isso que esse tanto de coisa ruim está acontecendo com você aí. Eu tenho certeza. Mas Paulo, nos momentos mais difíceis do seu ministério, ele declara um dos textos mais poderosos: é na minha fraqueza que o quê? Que o quê? Quando eu penso que estou fraco, quando eu penso que estou fraco, porque Paulo sabia que não dependia dele, era a favor de Deus que estava sendo liberado, era a graça de Deus que estava sendo liberada sobre a vida dele. É aí que sou forte, é a travessia do Jordão. E aí eu tenho algo para te falar. Deus, ele é especialista em marcar encontros nos tempos de cheias. Pensa bem, Deus poderia ter, 40 anos, queridos, Deus poderia ter conduzido eles no momento de seca, porque boa parte do tempo, o rio Jordão está seco, dá para atravessar na canela. Esse pedaço que eles estão atravessando, é um rio, é bem largo, inclusive eu convido os irmãos depois a pesquisar e olhar, é lindo. E aí, ele é um braço do mar. Então nesse período de cheia, um período que a maré está cheia, está mais alta, e aí as correntes, se não fosse suficiente, a questão do rio Jordão está cheio, ainda há correntes de água. Alguém aqui já nadou em um rio com correntes de água aí? A minha mãe, pastor Douglas. Queridos, tem como você nadar contra a maré? Tem como você nadar contra uma corrente de um rio? Morre ou não morre, pastor? É difícil. Você vai nadar, mas vai chegar um ponto em que suas forças irão se esgotar. É nesse ambiente que Deus vira para Josué e fala: entra na água. Mas não era só entrar na água apenas, era entrar na água carregando a arca da aliança. A arca da aliança, queridos, pesada,
grande. Talvez você pensasse, não, mas beleza, eu vou entrar. Se não abriu, eu nado não. Entre na água, queridos, mas entre carregando a presença. Você está carregando a presença. Deus estava dando um recado poderoso para aquele povo. Vocês vão entrar na água, mas vocês não estão entrando na água sozinhos. Vocês estão entrando na água com a minha presença. Com a minha presença, queridos. A graça, ela é especialista em manifestar em ambientes aonde o homem diz, é impossível. Ele é o poder de Deus na fraqueza do homem, como nós acabamos de mencionar. Talvez, você vai chegar em momentos do seu ministério, em momentos da sua vida, que você vai dizer assim, não era o que eu esperava. Eu esperava que o negócio ia ser um pouquinho mais fácil. Talvez o caminho está mais pesado do que eu imaginava. Eu pensei que os humilhados seriam exaltados muito mais rápido. Talvez. Mas deixa eu te falar algo. Se o rio está cheio, se a correnteza está forte, é porque Deus quer te mostrar que a graça dele é muito maior do que o ambiente que você vive. Que a graça dele é muito mais poderosa do que as circunstâncias. A graça dele é muito mais poderosa do que a economia de um país. A graça dele é muito mais poderosa do que a política de um país. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, mas nós vivemos por fé, e fé no Filho de Deus, na graça do nosso amado Jesus. Prepara o seu coração, prepara a sua vida, porque Deus vai te chamar no momento mais improvável da sua vida. Prepara o seu coração, prepara a sua vida, porque Deus vai te chamar no momento mais improvável. Talvez você vai falar assim, pastor Douglas, liderar a célula agora, mas eu acabei de passar num concurso público, pastor Douglas. Eu estou no auge da minha vida, pastor. Pastor, eu estou no auge da minha vida financeira. Pastor, eu estou no auge. Ou talvez pode ser o inverso. Porque também você pode falar assim, pastor, eu estava tão bem ano passado, mas esse ano o trem está difícil. Eu estava tão fiel a Deus, porque tem isso aí, né? Lá no seu coração tem, talvez aqui não haja isso. Mas, pastor, ano passado eu estava tão bem espiritualmente, mas esse ano eu não estou na minha melhor fase. Irmão, a sua melhor fase é Cristo. Entregue seu coração para Ele. A sua melhor fase é o seu coração se derramando, se desmanchando na presença dEle, querido. Essa é a sua melhor fase. Algo eu tenho certeza, queridos, que Deus vai te chamar no momento mais improvável da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é especialista em nos surpreender. Ele é especialista em nos surpreender, queridos. Eu me lembro, nós vamos fazer agora 2 anos de ministério, no mês de agosto. Inclusive, já abro um parênteses, pastor, estou esperando o senhor e a sua igreja lá, no dia 16, domingo de manhã. Amém? Dia 16 de agosto. Eu aguardo os irmãos lá para cultuar junto com a gente. Amém? Queridos, eu sou pastor, já tem uns 7 anos, mais ou menos, que eu pastoreio. Mas, para assumir como pastor de governo, foi no momento mais improvável da minha vida que Deus me chamou. Mais improvável. Eu ouvi, inclusive recentemente, eu estava até compartilhando com a minha igreja, uma frase assim: igreja não dá dinheiro, vai investir na sua profissão, você vai ganhar muito mais dinheiro. Aí eu dei a seguinte resposta: mas eu não estou lá por dinheiro, eu estou lá por um chamado.
Eu estou lá porque eu sei quem é meu Pai, e eu sei o que Ele quer fazer através de mim. Talvez você não pode entender, você não consiga entender, mas eu sei o que está queimando dentro do meu coração, e inclusive reafirmo que o que eu estou fazendo aqui é temporário, porque o meu chamado é ser pastor, o meu chamado é cuidar de ovelha, o meu chamado é estar no meio do povo. Esse é meu chamado. Eu estou na minha profissão, mas eu sou pastor para a honra e a glória do nome de Jesus. No momento mais improvável, o Senhor me chamou. E tem sido maravilhoso. Maravilhoso. Não tem sido fácil. Há umas pedrinhas, uns pedregulhos, uns espinhos, umas correntezas, um monte de coisa, né, pastor? Mas é graça, queridos. O Senhor tem liberado favor. O Senhor tem derramado graça sobre o nosso ministério. Sabe por quê? Porque a graça pode até mudar os métodos, mas ela nunca vai mudar o propósito. Deus, Ele quer te usar exatamente no ponto aonde você está. Porque eu entendo também que Deus pode te usar dentro da sua profissão. Deus pode te usar lá no ambiente aonde você está vivendo. Lá no ambiente que você está vivendo. Eu me lembro que eu estava ouvindo um testemunho de uma jovem, e a vida inteira dela, ela sempre sonhou em ser uma advogada. E aí ela estudou bastante, passou na UAB, cumpriu tudo que precisava e estava atuando. Até que um dia, Deus a chamou para o ministério, no auge da sua carreira. No momento, pastor, que a carteira dela de clientes era maravilhosa. E ela falou assim: Senhor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou seguir aquilo que o Senhor está me chamando? Você sabe o que ela faz? Hoje, ela usa a profissão dela como advogada para resgatar mulheres que são escravas sexuais. Sabe o que é isso? Deus te chamando no momento mais improvável da sua vida para cumprir um propósito. Os métodos podem mudar, mas o propósito não vai mudar. O propósito continua firme, o propósito continua o mesmo. Talvez você está olhando e falando assim: pastor, mas o meu tempo já passou. Pastor, a minha época já passou, hoje eu estou tão cansado. O propósito não muda. Não muda. No Mar Vermelho, quando Moisés toca o mar, o que o mar faz? Vamos lá, o que o mar faz, queridos? Mas no Jordão, Deus manda eles colocarem o pé primeiro. No Jordão, Deus manda eles entrarem primeiro. Por quê? Porque primeiro, nós estamos falando de um povo que precisava observar aquilo que estava acontecendo. Eles precisavam olhar à distância aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Mas no Jordão representa a graça. E na graça é diferente. Deus não nos convida para olhar. Na graça, o Senhor nos convida a mergulhar junto com Ele naquilo que Ele quer fazer. Na graça, o Senhor nos convida a mergulhar, a colocar o pé, a fazer junto com Ele aquilo que Ele está liberando em nosso meio, queridos. E isso amadurece a nossa fé. Isso amadurece a nossa fé. Talvez no início da sua fé Deus fez muito por você. Talvez no início da sua fé você viu muitas pessoas fazerem por você. Mas agora não é mais tempo de você observar. É tempo de você colocar o pé na água e continuar. É o tempo de você colocar o pé na água e ser participante daquilo que Deus quer fazer nessa igreja. Ser participante daquilo que Deus quer liberar nesse lugar. Ser participante daquilo que Deus quer liberar nesse bairro, queridos. Amadurecer o seu coração. Amadurecer a sua fé. Amadurecer a sua fé. E eu te pergunto,
O que está te impedindo de colocar o pé na água hoje? Quais são os medos, quais são as resistências que estão dominando o seu coração, que te impede de se entregar ao ministério? Quais são os medos que têm te dominado, que têm vindo no seu coração? Porque há um convite em aberto do Senhor para você nessa manhã. Entre na água, ponha o pé na água. Participe, participe, participe daquilo que eu quero fazer. Participe. E veja bem, como eu disse, era uma fase transicional poderosa. Moisés está assumindo a liderança de um líder poderoso, de alguém que era íntimo de Deus. E você sabe o que a Bíblia diz? Que o que foi uma das coisas que mais preocupou eles é que passou-se um bom tempo com Deus em silêncio. Havia um silêncio. Havia um silêncio. Só porque o silêncio não é a ausência de Deus. Talvez você aprendeu que silêncio, Deus não está falando comigo, ninguém está orando por mim, ninguém veio. Você acha que isso é silêncio de Deus, mas deixa eu te falar algo. Havia um teste de confiança sobre o povo hebreu, para entender aonde estava a confiança deles. Porque Josué está liderando lá e nada acontece. O povo olha, pastor, eu só consigo pensar nas comparações. Mas quando foi a vez de Moisés, Moisés tocou na água e a água abriu. E agora? Quando foi a época de Moisés, Moisés chegou aqui na beira da água, aqui, tocou lá do mar, e era o mar, nem era o rio, hein? Você está achando que naquela época também não tinha falácia? Tinha. Mas a graça, queridos, prova que a presença de Deus, ela permanece, ainda que na sua mente esteja em silêncio. Só porque esse silêncio é interrompido no momento em que eles precisam atravessar o Jordão. Deus estava validando Josué, mas dessa vez sem espetáculo. Deus estava validando o ministério de Josué, mas dessa vez sem mar aberto. Deus estava validando o ministério de Josué, mas dessa vez sem trovão no monte. Não há espetáculo, não há trovão. Não. Deus fala com Josué em secreto para liberar sobre o povo. Eu quero com muita tranquilidade falar algo para vocês. Deus não está em silêncio. Deus colocou um homem de Deus à frente dessa igreja, e Ele vai conduzir esse povo ao propósito eterno do Senhor. Confie naquilo que está sendo queimado no coração do seu pastor. Confie naquilo que está queimando dentro do coração. Abrace o ministério junto com Ele, querido. Abrace, sabe por quê? Porque Deus já validou esse ministério já foi validado pelo Senhor. É tempo de multiplicação. Deus vai alargar as portas no nome de Jesus. Deus vai alargar. E aí, queridos, eles entram no Jordão. Estou caminhando para o final. Eles entram no Jordão. A Bíblia diz que quando eles entram no Jordão, o que acontece com o Jordão agora? Se abre. Eles atravessam a seco. E Deus dá uma ordem para eles. Peguem 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e coloque no meio do Jordão. Mas, para quê? Como um memorial. A graça, isso eu tenho aprendido muito, que a graça nos manda erguer memoriais e não altar de mágoas.
A graça nos ensina a erguer memoriais e não altares de mágoa. Deus está dizendo em Josué 4, versículo 8 ao 9: coloquem as pedras agora e ergam memoriais. A graça, queridos, ela não apenas apaga as marcas, mas ela transforma a sua marca em um testemunho para a honra e a glória do nome de Jesus. Se você era de outro lugar, e pastores te magoaram, liderança te magoou, ou se alguém te magoou, você sabe o que Deus está mandando você fazer hoje? Para de levantar altares de mágoas, comece a levantar altar de memoriais, porque vai acontecer na sua vida, vai ser testemunho na sua vida, para fortalecer a sua fé. As marcas estão aí, queridos. As marcas vão permanecer aí, porque a sua história será contada pelas próximas gerações, daquilo que Deus te usou para fazer. Você crê nisso? Você crê nisso nessa manhã? Memorial é lembrar, queridos, sem se amargurar. Eu não sei o que está te travando, eu não sei o que está te impedindo, mas eu quero fazer coro com o pastor Douglas e dizer: libera perdão. Libera perdão. Libera o seu coração de pessoas. Libera. Não erga altares de mágoas dentro do seu coração. Não faça isso, mas levante memoriais daquilo que Deus já fez na sua vida. Comece a levantar memoriais daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Comece a levantar memoriais daquilo que Deus está liberando sobre a sua casa, no nome de Jesus. Libera. A graça não vai nos tirar da luta, queridos. Mas tem uma palavra-chave que foi mencionada aqui na hora da oferta, dos dízimos da oferta. A graça não vai te tirar da luta, mas vai nos dar descanso nela. Você vai receber descanso nela. Queridos, Deus não trabalha na ausência de batalha. Não, Deus não prometeu ausência de batalha, não. Você sabe o que Deus prometeu para você? Presença no meio da batalha. Não vai faltar presença. No dia mau, não vai faltar presença. No dia da tristeza, não vai faltar presença. No dia do desânimo, não vai faltar presença. No dia que você for desafiado, não vai faltar presença. Não vai faltar presença na sua vida. O descanso na graça não é você parar. O descanso na graça é você continuar caminhando, entendendo que há presença na sua vida, que há presença em você. Então você vai continuar seguindo confiante. A graça, ela não se manifesta quando tudo termina, não. Ela se manifesta quando você continua atravessando. Pastor Douglas, continue atravessando. Pastora Fernanda, continue atravessando. Liderança, continue atravessando. Igreja, continue atravessando. Continue atravessando. Não vai faltar presença. Não vai faltar favor. Não vai faltar graça sobre graça sendo liberada na vida de vocês. Queridos, o descanso, ele não vem. Aí eu quero continuar te dizendo que o verdadeiro descanso não vem depois da travessia. O verdadeiro descanso vem de saber que Deus está com você no meio dela. O verdadeiro descanso é saber que apesar das dificuldades, apesar dos problemas dessa vida, apesar das angústias dessa vida, a presença de Deus continua com você todos os dias. Descansar no Senhor
é saber que a presença dEle permanece conosco em todos os momentos, queridos. É por isso que o diabo tenta tanto na sua mente trazer condenação. É por isso que o diabo tenta tanto trazer na sua mente acusação, porque ele sabe que a condenação produz em você angústia, produz em você medo. Mas deixa eu te falar algo: se livre de toda condenação nessa manhã, se livre de toda acusação nessa manhã. Entre no descanso do Senhor, entre a presença com você, querido. A presença com você. O povo de Israel chegou do outro lado, não porque eles eram fortes, não porque eles eram bons guerreiros, não porque eles eram bons, não. Eles chegaram do outro lado, porque Deus era com eles, Deus era fiel, Deus é fiel. O Jordão é o lugar onde a força humana acaba e a graça é manifestada na sua vida. A graça é manifestada na sua vida. E talvez hoje você esteja assim, tão perto e tão cansado, que por um momento você paralisou. Mas o mesmo Deus que deu forças e fé para aquele povo atravessar, é o mesmo Deus que está aqui presente hoje, e vai continuar te dando força, e vai continuar derramando graça, e vai continuar com a presença dEle na sua vida. Você não vai morrer no meio da travessia, você não vai parar o seu ministério, porque o dia mal chegou, você não vai recuar, porque desafios surgiram, você vai continuar avançando, e avançando, porque há a presença de Deus liberada sobre a sua vida nessa manhã. Fica de pé. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: aonde abundou o pecado, aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Aonde abundou o cansaço, superabundou a graça. Aonde abundou a dúvida, superabundou a fé. Aonde você parou, a graça vai continuar te levando e te conduzindo ao caminho da promessa dele. Se você nessa manhã está cansado, sem força, a graça ainda continua te chamando para atravessar. A graça está te chamando nessa manhã para atravessar. Não é sobre tentar de novo. Deus não está te chamando para tentar de novo. É para você descansar naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele já liberou, naquilo que Ele tem feito. Entre no descanso do Senhor nessa manhã. Entre no descanso daquilo que Ele já fez na sua vida, nessa igreja, neste lugar. Chega de carregar mágoas. Nós vamos começar a levantar memoriais daquilo que o Senhor está liberando, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que Ele ainda vai continuar fazendo. Eu quero estar aqui no aniversário de 5, de 6, de 10, de 15 anos, até a volta de Jesus, queridos. Eu quero fazer parte, sabe por quê? Porque nós vamos continuar atravessando ao chamado do Senhor para nós. Vamos avançar, vamos avançar. Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar algo. Queridos, Deus tem urgência de te usar. Há uma urgência para nós expandirmos e abrirmos célula nessa região inteira. Eu não sei se eu não tive a oportunidade de conversar com o pastor Douglas ainda a respeito disso,
mas eu não sei se ele tem vontade de ir para outros estados, para outros países. Tem, pastor? Você sabe quem que vai atravessar esse rio junto com o pastor Douglas? É você que o Senhor está te chamando. É você que o Senhor está te chamando. É você. As nações, queridos, elas carecem desesperadamente da mensagem da graça que está queimando dentro do seu coração. Desesperadamente. Eles estão ansiosos. E isso a Bíblia vai dizer em Romanos 8, que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando nós estivemos na Inglaterra o ano passado, algo mudou a minha mente e o meu coração. Nós estamos falando isso em um país, em uma nação onde grandes avivamentos, grandes avivalistas saíram. E hoje tem cidades, queridos, que não tem uma igreja. Na cidade onde nós estávamos, lá em Bristol, havia apenas 3 igrejas evangélicas, pastor. 3, numa população de quase 1 milhão de habitantes. Eu tenho um casal de primos que estão na Espanha. Eles precisam andar quase 40 quilômetros para ir na igreja mais próxima da casa deles. Você sabe o que o Senhor quer enviar? É você. As nações precisam ouvir essa mensagem, queridos. Os povos precisam ouvir essa mensagem, queridos. Mas começa aqui, ó, nesse lugar, nesse ambiente. É aqui que o Senhor está preparando o seu coração. É aqui que o Senhor está te forjando. É aqui, é aqui. Prepara, queridos. Comece a visualizar junto com o seu pastor. Sente com ele. Fala, pastor Douglas, qual é o sonho do seu coração? Qual o desejo? Qual é a palavra liberada sobre nós, pastor? Comece a orar junto com ele, com grande expectativa. Sabe por quê? Porque o Senhor já liberou sobre este lugar a abundância, em abundância. Ele já liberou, Ele já liberou. Mas há um rio, há um rio para atravessar, há um Jordão para atravessar. E o que o Senhor está te chamando e te convidando hoje é: põe o pé na água. Abra uma célula na sua casa. Seja um anfitrião. Põe o pé na água. Põe o pé na água. Chegue na sua liderança e diga: eu quero ser líder em treinamento. Põe o pé na água. Põe o pé na água. Põe o pé na água. O nosso querido pastor que está indo no Nordeste, nós estivemos em Japaratinga, lá em Alagoas. E, queridos, precisa de igrejas com a mensagem da graça naquele lugar. O Brasil precisa de mais igrejas com a mensagem da graça. Há uma grande comissão, a comissão de Marcos 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. O Senhor está te convidando. Pastor, mas eu não tenho essa habilidade toda. Pastor, eu não sou bom. É você mesmo que Deus quer usar, porque Ele não está procurando bons, Ele está procurando aqueles que entenderam que é pela graça, que é pela graça. Ele não está chamando os preparados, Ele está chamando aqueles que querem se preparar diante dEle. Ele está chamando aqueles que querem colocar os pés no Rio Jordão e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Nós vamos orar. E eu quero liberar uma palavra sobre você. E eu quero te dizer algo. Existem tantas pessoas para a gente ganhar.
Pastor, Goiânia tem tantas igrejas. Eu não sei, aqui é região norte, né? Uma das maiores de Goiânia. Nós estamos lá na região noroeste. Na região noroeste, queridos, são mais de 300 mil habitantes, só na noroeste. 300 mil. Isso aqui é uma das maiores, eu vou colocar por alto aí, que deve ter nessa faixa de 300, 400 mil. A região inteira. Vamos colocar aí que dessas, vamos colocar o número aí de 300 mil, 10% seja cristão, 30 mil, é isso? 30 mil de 300 mil. Ou seja, tem 270 mil pessoas para você anunciar o evangelho da graça para elas. O seu campo missionário começou aqui. A travessia do Rio Jordão começou aqui. Do outro lado a multiplicação. Do outro lado a multiplicação. Do outro lado é multiplicação. Não recue, não olhe para as águas, não olhe para a dificuldade. O Senhor está te chamando. Ponha o pé na água, ponha o pé na água. Eu vou enviar. Atos capítulo 2 diz que Ele ia acrescentando os que iam sendo salvos. O Senhor vai acrescentar, queridos. Põe o pé na água. Você está perto. Você está perto. Mas hoje você vai estar perto e dentro do descanso. Perto e dentro do descanso. Perto e dentro do descanso. Porque Ele está te chamando. Queria que você fechasse seus olhos agora. E começasse a falar para Ele, abrir o seu coração e contar os seus medos para Ele. Aonde está a sua insegurança em ser usado por Ele? Pastor, eu tenho medo de abrir a minha casa. Eu tenho medo de pessoas entrarem na minha casa. Peça para Ele remover esse medo, porque Ele te deu uma casa linda, Ele te deu um lugar maravilhoso. Foi para você receber os filhos. Você vai ver pessoas se convertendo ali. Você vai ver lares sendo restaurados. Você vai ver famílias sendo restauradas. E você vai contemplar com alegria o precioso trabalho que o Senhor está realizando. E vai dizer: eu tenho em ti alegria. Ele vai derramar graça. Ele vai te dar mais. Conte para Ele agora o seu medo. Conte para Ele. Aonde está a sua insegurança? E deixa Ele manifestar poder em você. Deixa Ele manifestar poder em você nessa noite. Continue. Fale com Ele. Fale com Ele. Continue. Oh, Jesus. Eu quero te dar esse momento. Diga para Ele. Nada novo